Olá, meus amigos, estamos chegando neste dia 23 de janeiro de 2026 para falar do Santos Futebol Clube. Como os senhores mesmos sabem, o Santos ontem quase perdeu para o Corinthians jogando um futebol medíocre, né? Enquanto o Corinthians preenchia o meio de campo, o técnico do Santos parecia que estava no mundo de contos de fadas, né? É óbvio que todo mundo viu que o Corinthians dominou o Santos o tempo todo. Aí eu pergunto para os senhores: será que esse time está pronto para jogar as 4 competições? Será que temos reforços suficientes? Será que esses jogadores que recebem mais de 1 milhão por mês são capacitados? E quanto ao e quanto, e quanto ao salário de um jogador sendo questionado ou vendo bate-boca na entrevista? Vou te contar tudo isso a partir de agora. Eu sou João Lima, você está no Camarote Santista Oficial, seja muito bem-vindo e vamos para as informações. Mas antes, deixa o like aí, que é muito importante para o canal ter relevância junto ao YouTube. E se inscreva no canal e acione o sininho, tá bom? Olha só, Alexandre Matos bate boca com jornalista durante coletiva do Santos e o clima esquentou. Vou te contar isso aí, tá? Falar também que o Marcelo Teixeira defendeu o Juan Pablo Vojvoda e prometeu novidades sobre reforços para o Santos, tá? E o goleiro Hugo, hein? O goleiro Hugo, depois que tomou o gol, após a falha contra o Santos, o goleiro Hugo detonou a Vila Belmiro. Vou te contar isso aí também, tá? E mais uma novidade também, Tiquinho Soares pede rescisão de contrato com o Santos. Então, vamos conversar sobre isso daí, a partir de agora, sobre essas questões, tá? Se inscreva no canal, deixa o like e acione o sininho, tá? Bom, vamos para as informações. Ó, vamos começar falando sobre o que aconteceu nos bastidores, né, na coletiva, tá? Após o jogo, teve a coletiva de entrevista ao técnico Juan Pablo Vojvoda, tá? E após uma indagação de Wagner Frederico, que perguntou sobre o Bilal Brahimi, atleta que custa caro e não vem tendo oportunidade nenhuma com o Vojvoda, perguntou para o Vojvoda, tá? O Matos estava sentado e se levantou e pediu a palavra, tá? E começou a bater boca com o setorista do Santos, nosso amigo Wagner Frederico, que por sinal fez uma excelente pergunta que é o que o torcedor quer saber. Aí veio o diretor de futebol do Santos e começou a bater boca. Os ânimos se exaltaram e o dirigente do Santos acabou indo embora da sala de imprensa, tá? Não respondendo ao Wagner Frederico, que depois, nas suas redes sociais, veio se explicar. Ele diz sobre a minha discussão com o executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos, no final da coletiva de Vojvoda, pós-clássico na Vila. Ele se incomodou com o meu pedido ao treinador santista para avaliar as contratações do clube desde a chegada em agosto do ano passado, disse Wagner Frederico. Por quê? Porque até então Matos pediu a palavra, tá? Fez um breve resumo das contratações e finalizou sem abrir para perguntas. Não deixou ninguém perguntar nada. Antes que deixasse a sala, eu pedi para que aproveitasse a oportunidade para explicar a contratação do Bilal Brahimi. Aí, em vez dele responder, ele me chamou de antiético por questionar valores financeiros de contratações. Disse que eu não tinha esse direito, pois ninguém tinha que saber o meu salário. Ora as bolas, uma comparação totalmente sem nexo, desabafou Wagner Frederico. Ele disse: eu apenas pedi para que o Alexandre Matos explicasse por que um atleta caríssimo não é utilizado. Jogou cerca de 20 minutos em 4 meses e não é mais relacionado para os jogos. Isso se chama transparência e respeito por mais de 8 milhões de torcedores santistas. Então o Wagner Frederico fez uma pergunta para o Vojvoda, né? E o Alexandre Matos se intrometeu e foi lá responder
que não tinha que dar satisfação para o Wagner Frederico sobre salários. Só que é um jogador que foi contratado há mais de 4 meses, não joga e ganha um salário de quase 1.300.000. Eu acho que o Wagner Frederico foi correto na sua pergunta, né? Quem se exaltou foi o Alexandre Matos, não deveria ter se exaltado, deveria ter, como um executivo de futebol, deveria ter mais maturidade para responder, mas se exaltou. E se exaltou, é sinal que tem coisa errada aí, tá certo? Então, parabéns, Wagner Frederico, pela sua pergunta, questionando por que o jogador recebe um salário alto e não joga. Não deram resposta. Fugiu, né? Fugiu, não teve transparência, tá? Então, isso que aconteceu após a entrevista aí do Vojvoda no empate do Santos, tá? Falando nisso, o Marcelo Teixeira, ele defendeu o Vojvoda e prometeu novidades sobre os reforços do Santos. Nós vamos falar sobre isso aí após a nossa vinheta do Restaurante Marreiro. Pega a visão. Restaurante Marreiro, um verdadeiro patrimônio gastronômico de Santos, reconhecido por servir a melhor caldeirada da cidade e por seus pratos tradicionais à base de peixes e frutos do mar, com mais de 100 anos de tradição. O Marreiro preserva a essência da culinária que atravessa gerações. Trabalha com sistema de buffet por quilo, com uma grande variedade de saladas, massas, pratos quentes e carnes grelhadas na hora. Entre os cardápios também estão a deliciosa feijoada servida às quartas e sábados. Vem pro Marreiro, aberto de terça a domingo, das 11 às 15 horas. Avenida Bernardino de Campos, 338, Campo Grande, Santos. Marreiro está te esperando. Viu só a dica para você? Restaurante Marreiro, os melhores frutos do mar, self-service e almoço executivo. Lembrando que é aberto de terça a domingo. Faça seu pedido através do iFood ou pelo Queta, Restaurante Marreiro, tá bom? Bom, o presidente do Peixe ainda tranquilizou a comissão técnica, destacando positivamente o trabalho que está sendo realizado por Vojvoda neste início de temporada, além de destacar que buscará qualificar o elenco para o profissional. E ele disse: o balanço é positivo. Balanço necessário é feito diante do material humano. Para ele poder desenvolver, trabalhar, que é o que temos, e fazer também é dar continuidade, mas, na medida do possível, o Santos tem limites em termos de investimento, mas vamos procurar dar esse material humano para o treinador, tá? Então ele disse que a equipe tem limitações, ele sabe, deu esses jogadores para o Vojvoda trabalhar, que tem que melhorar, ele diz, tá? Que vai dar mais material humano para ele trabalhar. Então precisa de investimentos. O que acontece? O Santos ainda não fechou com o seu patrocinador master. Isso está acabando e atrapalhando também, né? E ele ainda que foi, e o Marcelo Teixeira ainda foi questionado sobre a possibilidade do desempenho apresentado para refletir no Campeonato Brasileiro, já que começa na próxima semana. O presidente tranquilizou a torcida e disse que a gente vai com certeza fazer algo para mudar. Em entrevista ao jornalista Lucas Costa, o presidente revelou sobre o novo patrocinador master e disse: estamos negociando, tá? Tem algumas expectativas, mas estamos negociando. Os números, depois dessa questão de impostos colocado pelo governo, houve uma redução das agressividades das bets. Nós temos que aguardar e ver o melhor momento para fechar o melhor negócio para o clube. Com todas as propriedades, algumas estão em aberto, mas todas são importantes e o Santos precisa rentabilizar neste ano de 2026, completou Marcelo Teixeira. O presidente ainda fez uma análise sobre o desempenho apresentado pela equipe, onde apontou que o elenco apresentou um desempenho bem abaixo no primeiro tempo, conseguindo se recuperar somente no segundo tempo. Mas o mandatário destacou a necessidade da evolução e disse: é início de temporada, a gente não foi muito bem hoje. Primeiro tempo eles dominaram, mas a gente, no segundo tempo, equilibrou um pouco mais. A gente precisa melhorar. Bom, eu não vejo que equilibrou nada, eu vejo que o Santos continua cheio de defeitos nas laterais, na zaga, né, no meio campo, e o Santos precisa melhorar muito, tá, presidente?
se quiser almejar alguma coisa, a não ser que seja o rebaixamento. Então, o Santos tem que melhorar muito. O Vojvoda, infelizmente, às vezes se perde nas suas escalações, nas suas manutenções, né? Desde dar oportunidade para um jogador da base e entrando, né? E colocando o seu futebol em prática aos poucos, não. Ele prefere os medalhões de sempre, que é o Lautaro, o Escobar, são esses jogadores que ele prefere, né? Ontem até que ele colocou o Miguelito para jogar, mas colocou o Miguelito aos 42 do segundo tempo. Aos 42 do segundo tempo. Eu acho que o Miguelito merece um pouco mais de oportunidade nesse time. Eu acho que tem meninos aí que podem dar uma substância melhor nesse time do Santos, tá? Agora, contratações como Bilal Brahimi, como o Mike, como o Tiquinho, que nós já vamos falar do Tiquinho daqui a pouco, né? São salários altos no Santos. Tem que ser questionado sim. E por que não estão jogando em alto nível, né? Por quê? Então tem que ser realmente questionado. Parabéns ao Wagner Frederico, que ontem questionou o Vojvoda, porque ele não estava utilizando o jogador, o Bilal Brahimi, sendo que o senhor Alexandre Matos estava sentado e quis responder. E aí não aguentou, né, Alexandre Matos? Não aguentou a pressão, e a torcida e a mídia, né, que cobre o Santos quer saber por que pagam um salário tão alto para o Bilal Brahimi e ele não joga. E aí você disse que não é bem assim, que não é assim, e não respondeu nada. E foi embora. Se eu sou você, Alexandre, marcava uma coletiva para mostrar o contrato, mostrar tudo direitinho, tá bom? Bom, vamos para a próxima informação. Vamos falar então do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno não, do Hugo, né? O Hugo, assim que acabou o jogo, em sua entrevista, foi lá, né, dar uma entrevista aí falando mal da Vila Belmiro, do gramado, das lâmpadas, de tudo. Pega a visão. Mas antes eu quero falar da One Motos. Aqui na One Motos você compra o carro dos seus sonhos. Com baixo custo-benefício, veículos com procedência, com garantia, revisados, veículos de qualidade, é só na One Motos. Então não perde tempo, acesse o link abaixo aqui, tá, na descrição, entra em contato com o pessoal da One Motos e faça bons negócios. A One Motos tem o carro que você procura com o preço que cabe no seu bolso, tá bom? Dica para você do Camarote Santista. Bom, assim que acabou o jogo, né, o goleiro aí, o Hugo, né, após falhar, né, no clássico, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, reclamou das condições da Vila Belmiro. O jogador do rival criticou as condições do gramado, da iluminação e dos vestiários do estádio. E ele disse: o gramado da Vila é bom, mas merece um pouco mais de cuidado. É um campo um pouco irregular, merece um pouco mais de cuidado. Um clube do tamanho que o Santos merece muito mais respeito e cuidado. A iluminação aqui é bem ruim, é escuro. Como que o goleiro fica complicado, né? Não é uma reclamação só minha. Um clube do tamanho do Santos pode ter uma iluminação melhor, um gramado em condições melhores e um vestiário em condições melhores, tá? Hugo, deixa eu falar um negócio para você. O choro é livre. O choro é livre. Você, infelizmente, não é um goleiro que tem aprovação de todos os brasileiros para estar na seleção. Quem é você para falar da Vila Belmiro? Né? Se o Neymar, que é o Neymar que está aí, não reclamou, né? Quem é você para reclamar da Vila Belmiro? Nem o Dorival Júnior falou do gramado. Pelo contrário, o gramado do Santos é elogiado em toda a imprensa brasileira. Todos os jogadores que jogam na Vila Belmiro falam do gramado do Santos, que é excelente, iluminação maravilhosa. Então, Hugo, joga mais bola, cala a boca, porque, infelizmente, você é muito pequeno, tanto para a história do Corinthians, como para falar do Santos, tá bom? Antes de querer falar de alguma coisa, aparece, joga, brilha. O brasão com um braço só te engole. Você só está na seleção por alguns méritos que a gente já conhece, não é verdade?
Caso contrário, você não estaria na seleção, porque você não jogaria nem em time de segunda divisão, não quer você, tá? Então fala menos, joga mais, tomou o gol, tomou o gol. O Gabigol fez em você o que ele não fez na Copa do Brasil, ele fez ontem. Meteu a pancada. Isso provou que... Deixa pra lá. Bom, falamos agora das merdas que o Hugo falou, porque tomou o gol, né? Então agora vamos falar de Tiquinho Soares. Parece que o Santos aí, o Tiquinho Soares, chegaram a um acordo de rescisão, tá? O clube topou negociar a saída com um acordo amigável. O staff e a diretoria ainda devem acertar os detalhes da saída. Sem espaço no time da Vila Belmiro, o centroavante tem o interesse do Curitiba e de outros clubes do país. A informação foi notificada pelo jornalista João Pedro Fragoso do jornal O Globo e confirmada pelo Diário do Peixe. Tiquinho está inscrito pelo Santos, mas não atuou nas 4 rodadas iniciais. Ele se recupera de um edema na panturrilha e tem trabalhado internamente, inclusive perdeu a camisa 9 com a chegada de Gabigol. Bom, então praticamente aí o Tiquinho vai rescindir o seu contrato amigavelmente para poder jogar em outra equipe. Mesmo porque no Santos ele não vai ter espaço. Tem o Lautaro, tem o Tassiano, tem o Gabigol, né? Então o Tiquinho perdeu realmente, né, a posição, tá? Ele é natural da Paraíba, tem 35 anos, iniciou no Palmeiras das Rocas e também passagens pelo Corinthians alagoano, América de Natal, Botafogo de Pernambuco, Centro Esporte Paraibano, Visão Celeste e também passou pela China, Olympiacos, né? Porto de Guimarães. Então o Tiquinho é bem rodado antes de chegar ao Botafogo em 2022, tá? Que ele tenha muita sorte, né? É um cara que teve o senso, né? Quer rescindir amigavelmente. Espero que tenha muito sucesso e possa seguir a sua jornada, tá bom? Eu sou o João Lima, você está no Camarote Santista Oficial. Inscreva-se no canal, deixa o like, acione o sininho. Falamos aqui da discussão do Alexandre Matos com a Wagner Frederico. Falamos sobre o Vojvoda, Marcelo Teixeira está apoiando, diz que vai dar um material melhor para o Santos. Falamos do goleiro aí, o Hugo, né, que veio falar merda aqui da Vila Belmiro. E falamos de Tiquinho Soares. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.